Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Estou muito contente de mais uma vez a gente se encontrar aqui no Além da Notícia. Sejam todos bem-vindos e, por favor, divulgue esse programa a quantas pessoas você quiser e já pode até anunciar o tema de hoje, ir aí nas suas redes sociais e dizer, olha, sintoniza na Canção Nova agora. O tema é quente. Nós vamos falar sobre eleições 2022. Eu já posso dizer que começou ou vai começar a corrida atrás do voto, a corrida eleitoral? Está começando e a gente quer falar sobre isso. O calendário, a gente quer falar sobre as ideias, a gente quer falar sobre temas que serão indispensáveis nestas eleições, sobre os embates, uma boa análise sobre tudo isso, mas de sobremaneira nós queremos destacar aqui o seu papel, a sua importância e a sua consciência. É isso que vamos abordar no nosso Além da Notícia da noite de hoje. E para isso, eu chamo aqui o meu colega de tantas voltas, de tantas vezes. Seja bem-vindo mais uma vez, Rócio Barreto, cientista político, formado em Sociologia, Ciências Sociais pela UNB, especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela Universidade de Minas Gerais, especialista em Marketing Político pelo Centro de Altos Estudos Max Weber e fundador da ONG Saúde e Cidadania, além de ser coordenador-geral da Cruz Vermelha da RID. Bem-vindo, Rócio, tudo bem? Olá, Ronaldo, muito obrigado, agradeço pelo convite. É sempre muito importante debater assuntos que diz respeito a toda a nossa população, né? É algo muito importante, delicado e que esse ano a gente vai ter muitas surpresas e a gente pode participar cada vez mais escolhendo nossos gestores públicos. Você está preparado para essa corrida eleitoral e bem-humorado, que é preciso estar preparado e bem-humorado. Sim, não pode perder, não pode perder o balançado, né? A gente tem que estar sempre bem-humorado, sempre bem preparado para o que vai acontecer e para que aconteça da melhor forma possível e para que todos fiquem bem. Vamos lá. Ô Rócio, olha, começou no último dia 20, semana passada, e durará até 15 de agosto, o período para partidos políticos realizarem suas convenções partidárias, e a gente já tem acompanhado isso aí nos noticiários. É nesses eventos que as legendas definem os nomes de quem vai concorrer a um dos 5 cargos em disputa neste ano: deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. É aquele ano que a gente fala, ano de eleições gerais, e que mobiliza o país. Eu sei que as eleições municipais mexem ali com a gente pra caramba, mas esse ano mexe mais, né? É verdade. Eu costumo falar o seguinte, que as eleições municipais é a ramificação das eleições gerais, como você falou. A cada 4 anos temos as eleições municipais, que elege prefeitos e vereadores. E esses aí são formadores de opinião para que, após 2 anos deles eleitos, sejam feitas as eleições para deputados estaduais, federais, distritais, governadores e também presidente da República. Então, essa é a diferença. Eles preparam o solo para que venham as eleições gerais. Então, ambos têm uma importância tremenda para nós. No Distrito Federal a gente não conhece eleições municipais, né? Mas aqui para nós é só de 4 em 4 anos. Por isso a gente fica um pouco mais distante da política, mas é assim mesmo. Ronaldo, a gente vai começar agora, começou as convenções, e as convenções a gente pode dizer que é homologação do registro de candidatura. Eu costumo falar que os partidos já entram para as convenções com a ata pronta. Uhum. A ata já está pronta, você vai ser candidato, você vai ser, apenas por formalização e exigência da Justiça Eleitoral. E mais um evento para que os candidatos, os pré-candidatos, promovam a sua existência e para que as pessoas fiquem sabendo que eles serão candidatos. É a hora em que vão ficar conhecidos oficialmente. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, o assinado. Vamos sentir agora esse clima, essa temperatura, na reportagem que vamos mostrar como é que está esse momento agora de formalização de candidaturas, esse momento agora de preparação do período eleitoral 2022, na reportagem que a gente preparou. Há quase 2 meses das eleições, a corrida dos candidatos aos cargos de deputado federal, estadual e distrital
senador, governador e presidente da República é impulsionada pelas convenções partidárias. Alguns candidatos que pretendem subir a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2023 já foram confirmados. O PDT escolheu Ciro Gomes, ainda sem candidato a vice na chapa. O PT confirmou o nome de Lula e Alckmin como seu vice. Já o PL escolheu o atual presidente Jair Bolsonaro e Braga Neto como vice. E o MDB tem como candidata Simone Tebet. Se nada mudar, 12 nomes podem ser confirmados para concorrer à cadeira do Planalto. Desde o dia 20 de julho, os partidos políticos realizam as convenções para deliberar a formação de coligações e a escolha dos candidatos. E a data limite é o dia 5 de agosto. No dia 15 do mesmo mês, os partidos já podem registrar as candidaturas dos escolhidos na Justiça Eleitoral. Conhecer o funcionamento do processo eleitoral brasileiro, entender o sistema por meio do qual os candidatos são eleitos, perceber o que é legítimo e aquilo que ofende a moralidade da disputa eleitoral, contribui para a conscientização do eleitor na escolha de seus representantes. O eleitor deve estar atento à atuação de cada candidato. No pleno exercício da democracia, o cidadão tem um forte papel no destino do seu país, cujo instrumento é o voto consciente. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro e o segundo, havendo necessidade, deverá ser realizado no dia 30 de outubro. É isso aí, olha, está chegando, portanto, agora o período quente do ano para todos nós que vamos vivê-lo intensamente e vamos ser obrigados a vivê-lo, não vai ter como fugir. De acordo com dados divulgados neste mês de julho agora, o Brasil conta com mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar. Esse é o maior número já registrado pela Justiça Eleitoral. Qual o motivo? A população está crescendo, eu sei, e naturalmente cresce o número de eleitores, mas há um interesse maior esse ano, Rócio? Olha, o que a gente percebe, Ronaldo, é que a Justiça Eleitoral tem feito propagandas, feito campanhas, trazendo as pessoas para que elas votem, mostrando para elas a importância do voto, a importância da participação dela na escolha dos gestores. Porque é muito fácil, Ronaldo, as pessoas falarem, a inflação está demais. Só tem corrupto na política. Sempre vê a política como uma coisa ruim, como uma coisa feia. Mas elas não participam de fato. No nosso país, a gente vê democracia simplesmente como sufrágio universal. As pessoas, todo mundo tem direito ao voto. É democracia. Não, não é bem assim. As pessoas poderiam participar um pouco mais da política, participando de forma mais efetiva. Se você sair à rua hoje e perguntar em qual foi o deputado que você votou na última eleição, não lembro, não. Nem sei. Eu votei em fulano de tal. Independente do que essa pessoa, se eleita ou não eleita, fez ou deixou de fazer. Esse é um histórico recente, Rócio? Sempre foi assim na nossa história? Sempre foi assim. Eu acredito que no Brasil as pessoas têm uma amnésia eleitoral. Vota simplesmente porque o voto é obrigatório, e eu agradeço muito que o voto seja obrigatório, porque as pessoas ainda não estão preparadas para o voto facultativo. E o voto facultativo não é como as pessoas gostariam que fosse. Acordar no domingo, dia de eleição, hoje eu vou votar. Não, eu não vou votar. Não é só isso. Ela tem que fazer um preparo antes, avisar com antecedência que vai votar para que a Justiça Eleitoral prepare todo o esquema, toda a logística do voto. Mas voltando ao assunto. Só que, tratando ainda da amnésia que você falou aí, isso funciona mais a questão a respeito do voto no legislativo, né? No voto Porque no legislativo. Porque eu imagino que a pessoa lembra no prefeito que votou no governador e no presidente. Isso. Agora, realmente, deputado, vereador, talvez não lembre, senador. E esses são os pilares do governo executivo. O legislativo são os pilares fundamentais. Para que o executivo faça um projeto que precise de gastos
e que haja mudança de destinação dos recursos, é necessário a aprovação, seja da Câmara Municipal, da Assembleia ou da própria Câmara Federal. Aliás, é até importante falar sobre isso. Se a pessoa tem realmente uma vontade no seu voto, e agora numa eleição como essa, ela vota num determinado candidato para presidente da República, é importante que ela analise votar em alguém que tenha um pensamento semelhante também para deputado estadual, deputado federal, senão o que ela pretende que o presidente faça, o legislativo não vai deixar. Não vai deixar, perfeitamente. Exatamente. Há essas contradições, ela tem que fazer isso. Algo que elas devem reparar também é, até as eleições passadas, haviam coligações para o legislativo. Hoje não existe mais coligação. O que acontece hoje é federação, mas as federações são mínimas em relação ao que eram as coligações. Hoje... E eu vou te pedir que explique isso mais à frente, tá? Perfeito. Diferença entre coligações do passado e federações agora. Perfeitamente. Então, as pessoas devem conhecer, no mínimo, a nominata daquele partido ou daquela federação, para que ela não se engane. Porque hoje você vota num determinado candidato. Esse candidato representa a sua comunidade ali, é um pastor, é alguém da igreja, é alguém que é um cabeleireiro, que tem comunidade, uma liderança. Exato, uma liderança. Porém, essa pessoa procurou um partido que lhe desse condições de ser eleito. Ele entrou numa nominata. Mas nesse mesmo partido entrou o traficante, que viciou seu neto, seu filho em drogas. Aí você vota nessa pessoa como liderança e ele não consegue os votos necessários para ser eleito. Mas com o voto dele, o traficante é eleito. E aqui é um alerta importante. Você mencionou uma coisa que eu quero chamar a atenção. Você sabia que o tráfico, ele escolhe nomes para candidatos a deputado estadual, deputado federal e até senador? E o tráfico banca a campanha? Estude e investigue muito bem isso. Acontece ou não acontece? Sem sombra de dúvidas. As pessoas costumam se referir que no Congresso existe a bancada BBB. Bancos, boi e banqueiros. Existem outras bancadas ali dentro. Bancadas essas que foram bancadas realmente pelo tráfico, financiadas. Financiado pelo mercado financeiro, aquele que tem interesse que o juro fique alto, aquele que tem interesse em manter suas ramificações, seja do narcotráfico, do contrabando e outras coisas. De determinado grupo empresarial. De determinado grupo, exatamente. Aquela bancada da bala, que defende o uso de armamento, da jogatina, do jogo, que defende jogos. Exatamente, exatamente. Tem de tudo. Tem de tudo. E você lembrou bastante. Aí existe a bancada também da Bíblia. Da Bíblia, exatamente. A bancada da Bíblia, sim. Exatamente. E essa eu gosto. Exatamente. Perfeitamente. Então, existem essas bancadas. Para mostrar a diversidade. Bíblia, bala, boi, banqueiros, existem diversas bancadas e essas bancadas são financiadas por alguém de fora que não aparece, que entra com dinheiro lavado para financiar as campanhas e outras coisas mais que a gente sabe. Voltamos aqui ao universo, grande número de eleitores que teremos aptos a votar. Os jovens se inserem também neste grupo, olha, pelo que eu estou vendo aqui, cerca de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos, e o meu filho vai votar, estão aptos a votar esse ano. E esse público, eu pergunto agora, está pronto, está consciente para votar? O que você pensa? Estão se preparando, mas ainda não têm informações suficientes para escolher determinado candidato e esses candidatos façam o melhor pela sua comunidade. Eles vão votar por influência das pessoas que eles seguem, das pessoas que eles têm vontade e têm admiração. E realmente esses jovens serão influenciados porque eles são realmente alvo de muitos influenciadores. É verdade, serão alvos e muitos deles serão influenciados pelos influenciadores e muitos deles seguirão o que a família deles seguem. A mesma ideologia, o mesmo estilo, eles vão seguir parte da família e vão seguir
os influenciadores, porque muitos deles não ouvem paz, não assistem televisão, as informações que eles têm... E isso é uma verdade. A maioria desses jovens aqui não assiste mais televisão. Não assistem televisão. Ou assistem pouquíssimo. Exatamente. E quando assiste, são programas voltados à diversão, a algo que eles admiram. Não são informações de informações. Não conhece o jornalismo e não conhece outros fatos importantes na TV que os deixam informados. Muitos deles decidirão o seu voto pelas redes sociais. E as redes sociais, os influenciadores estão sempre trabalhando nisso daí. E daqui a pouco falaremos também do poder das redes sociais nesta eleição agora. Mas vamos lá. Outro público também que eu quero acrescentar aqui na nossa reflexão, que vai fazer a diferença nessa eleição. Público idoso. Idoso. Está atento, é um público que está atento, está mais interessado em política, a gente tem percebido isso, e de acordo com o TSE, 23% dos eleitores brasileiros são pessoas com mais de 70 anos, que quer dizer o quê? Elas não precisam ir votar. Não, serão voluntárias, Aham. não é? O que isso representa, hein? Olha, isso representa a decisão que essas pessoas têm necessidades, já viveram determinadas gestões, passaram por governos anteriores e sabem fazer a diferença. Sabe fazer análise. Sim. Exatamente. Ronaldo, muitas vezes a gente estuda e não adquire o conhecimento necessário que as pessoas vividas adquiriram, sejam pela experiência, pela vivência e por tudo que elas passaram. Pela história. Pela história, viram exatamente. A história. Por toda a reputação delas. Então, elas têm um poder de decisão melhor para poder saber separar o joio do trigo. Então, isso é muito importante. Elas vão dar as respostas nas urnas e saberão, porque elas são menos influenciáveis e têm o poder de decisão pelo fato delas terem o voto facultativo. A partir dos 70, eles vão votar se quiserem. Não são mais obrigados, não pagam multa e eles hoje fazem questão de votar. A Justiça Eleitoral também fez uma campanha muito bonita para que os idosos, a partir dos 70 e tenham condições, vá votar. E precisavam se habilitar novamente, ir lá, recadastrarem-se, alguma coisa assim foi feito realmente para isso, não é? Vamos aqui para um outro público também grande, e eu diria mais da metade dos eleitores brasileiros. As mulheres, o voto feminino, esse voto está sendo muito apreciado por todos os partidos e candidatos aí, não é? A todos os cargos. É outro voto que eu diria, esse voto tem poder também, né? Tem poder. Ronaldo, a exigência da Justiça Eleitoral criou a cota de gênero. A Câmara dos Deputados fez e foi criada a cota de gênero de 30%. As candidaturas precisam ter 30% de sexo diferente. Por exemplo, se tem 70% de mulheres, 30% de homens. Isso não acontece, mas eu gostaria. E se tem 70% de homens, 30% tem que ser de mulheres. Porém, essa cota de gênero é para candidaturas. Eu gostaria que isso fosse para a ocupação das cadeiras. Porque, mesmo que tenha 30% de mulheres candidatas, após o resultado das eleições, terá 95%, 98%, 90% de homens eleitos. E as mulheres continuam somente com a cota de gênero para candidaturas. Agora eu quero entrar com você no calendário. Nós estamos agora vivendo o momento dos motores esquentarem-se, não é? Do último dia 18, do último dia 12 de julho, até o próximo dia 18, apenas uma menção aqui, você precisa se habilitar, você que não estará na sua cidade, se habilitar para votar em trânsito, isto em cidades acima de 100 mil eleitores. Do dia 18 de julho, semana passada, até o próximo também, a Justiça Eleitoral está trabalhando com o calendário para atender os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. E agora que eu quero entrar na questão das convenções partidárias que começaram no último dia 20 de julho. A gente já tocou aqui no assunto, então vamos ser bem objetivos também na questão. As convenções que a gente está acompanhando agora, de todos os partidos, elas têm até o próximo dia 5 de agosto para se realizarem.
E é obrigatório que isso aconteça, né? É obrigatório, porque a convenção é a homologação das candidaturas, homologação da nominata escolhida pelos partidos. Ela é obrigatória e tem que ser feita, tem que ser gerada uma ata, e essa ata apresentada na Justiça Eleitoral, inclusive no momento do registro das candidaturas. Eu sou candidato a deputado distrital, então meu nome tem que estar lá na ata que foi aprovado por convenção que eu seria candidato a deputado distrital. Tem que estar lá. Próxima data aqui, 15 de agosto, apenas tratando desse calendário bem objetivamente. Limite para registro de candidaturas. Se até 15 de agosto quem ainda quiser se candidatar para alguma coisa e tiver já registrado num partido, ainda o pode? Pode ser feito. Desde que você esteja registrado no partido com o prazo adequado e o prazo exigido, desde que você tenha participado da convenção e tenha o seu nome aprovado, nessa convenção você tem até o dia 15 de agosto para fazer o seu registro de candidatura. 15 de agosto, porque no dia seguinte, começa a 16, propaganda eleitoral. Campanha na rua e campanha online. Aqui ainda não é no rádio e na televisão. Não. Como é que pode ser feita essa campanha das ruas agora? Mudou a legislação a respeito disso? Campanha nas ruas e campanha online? Não, não mudou. A diferença é que as pessoas têm usado bastante as redes sociais e feito as campanhas, inclusive a pré-campanha. A pré-campanha foi um instituto criado dentro da mini-reforma eleitoral feita em 2015. Foi onde reduziu o tempo de TV de 90 para 45 minutos, tempo de campanha de 90 dias para apenas 45 dias. Então, fez essas mudanças, porém, criou o Instituto da Pré-Campanha. Porque antes o Ministério Público Eleitoral não permitia nem que você sugerisse a outras pessoas que você seria um candidato. E hoje você pode dizer, sou pré-candidato para as eleições daqui para frente. E aí, como a gente menciona aqui, a campanha na rua, você vai ver o quê? É candidato na rua, com alto-falante, visitando feira, visitando praça, acompanhado de um monte de gente. Você vai ver caminhadas, carreatas, entre outras modalidades de campanha por aí. E também propaganda na própria imprensa, vai poder fazer jornais, revistas e na internet. Né? Isso, exatamente. Estabelecido em leis. Jornal standard, 1/8 da página, você pode fazer a campanha, pode usar até 4, me parece que é 4 vezes esse mesmo veículo. Jornal, tabloide ou revista, você pode usar 1/4 para fazer sua propaganda política, já com seu número, já pedindo voto. Vota no Ronaldo da Canção Nova, número 50, número 60, e assim vai, por diante. Efetivamente. 26 de agosto a 29 de setembro. Atenção, porque aqui rádio e televisão já terão a propaganda gratuita, obrigatória, ali em vista do primeiro turno das eleições. Nós vamos ter aqueles mesmos horários? 7 da manhã, 13, 20 e 30? Isso, exatamente. Não é? Aí, ali é dividido de acordo com cada partido? A proporcionalidade da divisão de tempo de TV é feito pelo número de deputados que aquela federação ou partido tem na Câmara dos Deputados. Aí começa a ser feito essa divisão de tempo. Cada partido tem direito a um tempo mínimo de alguns segundos, e os que têm mais deputados na Câmara dos Deputados, eles têm direito a mais tempo na TV. Vamos lá, então. Seguindo aqui, e aí nós temos no dia 29 de setembro, último dia para debates e último dia também de propaganda no rádio e na televisão. A gente tem ali o limite. É a sexta-feira à noite, até meia-noite. Aí, o sábado é o sábado do silêncio eleitoral também, não é? Exatamente. É verdade. Bom, 2 de outubro, então, a gente tem já. 2 de outubro a gente tem o primeiro turno. Aliás, é quinta-feira, eu falei sexta, mas é quinta-feira. Quinta para sexta. Quinta-feira, o 29 de setembro. E aí a gente tem no 7 de outubro, no 7 de outubro, 2 de outubro, eleição. Aí tem aquela pausa do primeiro turno para o segundo, onde houver necessidade de um segundo turno. E no dia 7 de outubro recomeça a campanha até 28 de outubro, realização do segundo turno. Vamos lá, 30 de outubro será a eleição do segundo turno. César, desculpe, Rócio. Vou comentar um fato interessante, é que outubro desse ano a gente vai ter 5 sábados. As eleições
são feitas da seguinte forma: o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro. Nas outras eleições, a gente sempre considerava que seria no primeiro e no quarto sábado. Nessas eleições desse ano será o primeiro turno no primeiro domingo e no quinto domingo do mês de outubro, porque haverá 5 domingos. Quero te pedir agora aqui uma diferenciação. Você falou aqui rapidamente sobre federação e coligação ou partidos que vão ter o seu tempo determinado pelo número de deputados. Esse ano surgiu a questão das federações. Como é que funciona, brevemente? Coligação era um arranjo institucional para as eleições. Ronaldo, vamos fazer uma coligação aqui, a gente tem esse tempo de TV, a gente junta e consegue mais candidatos e a gente consegue um melhor número de votos. Aí amanhã você pode apoiar o governo ou ser contra o governo. A federação exige uma junção que seja de forma ideológica, que os partidos se pareçam entre seus programas partidários, e a federação tem que durar um mínimo de 4 anos. Então, se um partido fez federação... Se juntou agora na federação, não pode separar nos próximos 4 anos. Não pode separar nos próximos anos. Inclusive, já comprometendo as eleições municipais de 2024. Uau! 2024 vão ter que permanecer a mesma federação que foi feita agora. E já temos exemplo agora de federações, não já? Já temos exemplo de federação. Quem é? É PT, PV, PCdoB e PSOL. O PSB não entrou? Não, o PSB não. Ok. Temos alguma outra também? O PSB tem um apoio, uma solidariedade com o PT, porque eles vão lançar uma chapa. Lula presidente e Alckmin vice-presidente, porém não há federação, somente essa junção. E essa é a diferenciação da federação para a coligação. E esses partidos não poderão se separar mais pelos próximos 4 anos. Exatamente. Vamos lá. E nós temos também aí agora esses arranjos nacionais ou arranjos estaduais de apoios de um partido a outro. Por exemplo, a gente está vendo aí agora o MDB, que em determinados estados vai apoiar o PT, ou em outros vai apoiar o Bolsonaro, e tem outros que ainda estão com a Simone Tebet. Como é que explica, rapidamente também, como é que explica aí partidos assim que vão estar se dividindo? Olha, Ronaldo, o Brasil é muito extenso e os partidos existem ideologias de estado para estado. De região para região. De região para região, alguns têm uma certa similaridade. E com essa questão da federação, está um pouco tumultuado. O presidente do MDB já declarou apoio ao presidente Lula em determinadas regiões, sendo que o próprio MDB tem uma pré-candidata, que é a Simone Tebet. Estamos conversando com o cientista político Rócio Barreto e vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Aí vamos mencionar até agora todos os candidatos a presidente, são 12 ao todo, não é? Provavelmente você não conhece mais da metade, não é? E já a gente volta para também se alongar e falar mais ainda de outros aspectos deste ano eleitoral. Até já. É sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Estamos falando sobre um tema que está mexendo e que vai mexer mais ainda com a vida do Brasil nos próximos 3 meses, as eleições deste ano. A corrida eleitoral está começando, não é? Rócio Barreto, eu gostaria já de, neste início de bloco, mencionar o fator dinheiro. Ele faz diferença numa eleição, não faz? Faz diferença. Então vamos lá. Imensa. Para este ano, o valor total previsto para se gastar nas eleições aprovado pelo Congresso Nacional, é de 4,9 bi. É bilhões. E para o fundo partidário, 1,1 bi. Qual a diferença do fundo eleitoral para o fundo partidário? O fundo eleitoral é especificamente para a campanha eleitoral. 4,9 bi. 4,9 bi. E o fundo partidário é aquele que tem todos os anos, e os partidos podem usar para treinamento, para gastos dos ocupantes do partido, principalmente da executiva, treinamento,
uma parte vai para a fundação daquele partido. Manutenção de prédios, de carros, Exatamente. De estrutura partidária. Essas coisas assim. Essas coisas todas. Ao todo serão 6 bilhões neste ano para partidos políticos gastarem com suas atribuições e seus compromissos e suas campanhas. Mas vamos lá, esse fator dinheiro, agora na hora da eleição, ele faz muita diferença, né? Faz muita diferença, Ronaldo, muita diferença mesmo. O que se faz com esse dinheiro? O financiamento público, a campanha em si. Você pode contratar consultoria, pode imprimir material de distribuição nas ruas. Embora já regra pode contratar tudo, né? cabo eleitoral, pode fazer tudo. Você pode contratar pessoas para trabalhar na sua campanha política, seja no marketing, seja na distribuição de panfletos, seja para um cabo eleitoral ficar bandeirando ali, serve para tudo. Você pode usar da forma que você achar conveniente, porém limitada a certas regras e com prestação de contas de acordo. Sim. Bom, eu quero entrar com você, Rócio, agora, e claro, a gente vai fazer aqui, gente, com toda a lisura, tratar de cada um dos nomes que estão aqui, apenas para mencioná-los e para que quem ainda não conhece todos possa conhecer aqueles que estão pleiteando a presidência da República. Eu até perguntava aqui para o Rócio, pode ser que até 5 de agosto ali, ou até em cima da hora, alguns desses aqui desistam? Desistir pode a qualquer hora, né, Rócio? A qualquer momento pode desistir. Exatamente. Você acredita que esses 12 vão formalizar a candidatura? Eu creio que não. Eu creio que uns 9, sim. Uns 9, mas vamos lá então. Bom, eu vou começar aqui, portanto, com o primeiro deles aqui, Ciro Gomes. Já é bastante conhecido, né? Bastante conhecido. Tem um histórico já na vida política brasileira. Exatamente. É candidato pelo PDT e o Ciro Gomes, por incrível que pareça, ele é de Pindamonhangaba, São Paulo. Exatamente. A gente pensa que ele é cearense. Exatamente, é de Pinda. Nós temos Simone Tebet, que é natural de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela seria a tentativa da terceira via, que até agora não conseguiu vingar? Não saiu do papel, não deslanchou. Simone Tebet, ela é uma gestora bem interessante, é mulher, exatamente, a gente comentou sobre as mulheres, é mulher, e a Simone Tebet vai sair imensa dessa eleição, mesmo que a candidatura dela seja abortada por N fatores, ela vai sair imensa dessa eleição. Ela entrou de um tamanho, cresceu um pouco na CPI da saúde e vai sair imensa após essas eleições. E por incrível que pareça, ela é de um partido que nas últimas décadas sempre foi o maior do Brasil, ou estava entre os maiores, Sim. sempre, e nunca teve um candidato que vingou. O último candidato me parece que foi o Antony Garotinho, né? Do MDB, me parece que foi. Eu me lembro desde a época do velho Ulisses Guimarães, houve uma tentativa com o Michel Temer que não vingou também, não foi? Isso. Mas o Garotinho já saiu também, realmente. Mas nunca foi um partido que foi com força desejando a presidência. Sempre participou do governo, seja na Câmara Federal, seja dentro do próprio Executivo, mas no cargo de vice. Talvez por aquilo que a gente conversou, devido à sua capilaridade tão grande no Brasil, ele não consegue fechar uma coalizão para se unir em torno de um nome só. Exatamente. Vamos lá. Nós vamos ter o Luciano Bivar, que a gente, como você falou aqui, vai ser o maior orçamento para gastar, que é do União Brasil. Do União também, Brasil. Que todavia se uniu com o DEM, PSL e DEM se uniram, mas não há ali uma força também na campanha dele, né? Não, ele não tem capilaridade nesse momento. 77 anos é do Recife. Exatamente. Não tem capilaridade suficiente para uma campanha. Porque, como eu falava, Ronaldo, dentro do Brasil existem diversos Brasis. E a eleição é no Brasil. Se você não tiver conhecimento de toda a nacionalidade, você não tem pilares de sustentação para uma eleição desse porte. A gente vai ter o Luiz Felipe Dávila também, candidato à presidência, 58 anos, formado em ciência política. Ele é do Partido Novo, um partido que surgiu na última eleição propondo algo novo. O Novo não conseguiu renovar, inovar? Não, eu creio que, como você disse aí, o Novo não conseguiu inovar. O Novo, até o momento, ainda não consegue se sustentar como algo novo. Ele
tem dentro da sua proposta questões de inovação, de questão de não usar fundo partidário, de não usar dinheiro público, de não usar inclusive, ele devolveu agora recentemente esse orçamento aqui para a campanha, não foi? Exatamente. Ele está renunciando a essa verba aqui para a campanha. Exatamente, e renunciando o partido, estou falando do Partido Novo, né? Inclusive, os filiados do Partido Novo precisam pagar uma mensalidade para sustentar o partido. Vamos lá. Nós temos o André Janones, que é deputado federal, é 38 anos, pré-candidato à presidência da República pelo Avante, partido que mudou de nome, como praticamente todos aqui estão mudando de nome. André Janones também, ele apareceu aí na propaganda recentemente, a gente viu, conheceu a pouco, né? Está conhecendo ele pouco a pouco. Exatamente. Eu creio que é uma candidatura que não se sustentará até o registro das candidaturas para presidente da República. Quando a gente vê tantos nomes assim, alguns jovens vão surgindo, se candidatando, qual é a intenção quando se candidata assim? A intenção é crescer, porque eu imagino que é difícil imaginar a chegar. Não, exato. É crescer, lançar o nome, falar, olha, o Avante existe, tal. A gente tem um candidato, a gente quer ir para frente. Os recursos que eles dispõem não são suficientes, o nome não tem capilaridade necessária e possivelmente ele vai apoiar um outro candidato com maior força e com resultado maior dentro das pesquisas atuais. Quem é o Leonardo Péricles, do partido UP? Ele tem 40 anos, natural de Belo Horizonte, é mais um desses nomes aí desconhecidos. Está manifestando interesse, na minha opinião, é para que tenha uma certa visibilidade e se torne um pouco mais conhecido. Também, às vezes, essa intenção da visibilidade é para expor suas ideias, né? Sim, também expor as ideias do partido. Olha, o partido tal existe, o UP é um partido, principalmente ele quer dar uma up, fazendo comparação ao nome. O P quer dar uma up no partido. O Pablo Marçal tem 35 anos, formado em Direito, natural de Goiânia, já é um nome um pouquinho mais conhecido desse grupo aí, desse grupo jovem que está nas redes sociais, não é? Bastante conhecido, o Pablo Marçal. Exatamente. Tem a manifestação, gostaria de ter o apoio e muitos desses candidatos gostariam de testar nas urnas para saber, porque hoje um candidato que tenha 1%, vamos supor que de 156 milhões de eleitores aptos na eleição desse ano, que 120 milhões vão para as urnas. 1% de 120 milhões são 12 milhões de eleitores, né? Então, 1 milhão e 200 mil eleitores. Aí 1% é muito voto, né? Aí ele já se torna conhecido, começa a ganhar uma proporção a nível nacional e muitos desses candidatos se lançam dessa forma. Mas eu creio que dos 12 nomes que tem aí, 3 vão ser abortados, 3, 4 vão desistir no meio do caminho. Nós temos a Vera Lúcia, do PSTU, essa já é uma velha conhecida de todas as campanhas presidenciais aí das últimas décadas. Exatamente. Não é? Do PSTU, ela tem 54 anos, é socióloga, mais um daqueles nomes que vem também para demarcar um espaço ali. Exatamente. O PSTU sempre se lança em todo o Brasil com candidatos, porém o PSTU até hoje não elegeu nenhum deputado federal, nenhum governador, mas continua com aquelas ideias, eu digo assim, um tanto quanto radicais para o momento que a gente vive. Eles tentam explicar seu programa de governo e o programa deles é muito parecido com o Estado anárquico. Então, eu vejo que eles não têm uma Explica aí, Estado anárquico, para quem não tem essa linguagem política na ponta da... O Estado anárquico vem do sistema da anarquia, que foi um fenômeno que aconteceu na Itália, onde não havia governo e que o Estado tomasse conta de todas as gestões governamentais e eram decididos através de deliberações de muitas pessoas para determinados assuntos. Um Estado sem polícia, sem o poder de coerção. Anárquico vem de anarquia, onde não se obedece a autoridades, não é? Vamos mais aqui ainda.
Sofia Manzano, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ela tem 51 anos, é doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Não conheço também a Sofia, não. É uma candidata que tem, vamos dizer, usar um termo assim mais conhecido, é determinar território. Ela quer determinar território do PCB, mostrar as ideias dela, mostrar as ideias do partido. Lembrando que esse PCB é diferentemente do Cidadania, que o Cidadania era o partido, era o PPS, e o PPS era o PCB de antes. Era o 65. Então, existe o PCB que virou Cidadania e esse PCB que resiste ao PCB, o verdadeiro Partido Comunista Brasileiro. E ainda existe o PCdoB. O PCdoB. Que é Partido Comunista do Brasil. Tem o brasileiro e tem exatamente. o do Brasil. Esse está na federação. Por que não se juntam os dois, né? Exatamente. E o PCdoB está em federação com o PV e o PT. Vamos lá, então. Agora, dois candidatos que a gente sabe que são os mais conhecidos, provavelmente polarizarão aí a campanha eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva dispensa comentários também, né? O Lula foi presidente, né? Tem uma admiração muito grande. E, Ronaldo, em 2018, o mote das eleições era votar no que não era político, não era conhecido, naquele que não tinha partido, que não defendia bandeiras, aquele que era diferente e contrário à velha política. E nesse mote muitas pessoas foram eleitas. Em 2020, nas eleições municipais, esse mote já mudou e foi trocado, substituído pela experiência, por aquele que já fez. Tanto é que nas eleições de 2020 foram eleitos ex-prefeitos, filhos de ex-prefeitos, sobrinhos e representantes daqueles prefeitos que já tinham feito. Esse ano vai seguir o mesmo modo das eleições de 2020. O mote será a experiência. O que um gestor deixou vamos dizer assim, o que deixou de espólio para aquela comunidade. Por isso que o presidente Lula está liderando as pesquisas e esse mote vai permanecer até as eleições. Bom, e a gente vai depois falar de pesquisa também, né? Uhum. E vamos lá. Presidente Bolsonaro, que também dispensa comentário, mas eu quero ouvi-lo também. O presidente Bolsonaro é um candidato natural, né? Porque ocupa o cargo hoje e depois da emenda da reeleição, todos os candidatos ao executivo se tornam praticamente candidatos à reeleição. Existem até candidatos falando que não serão candidatos à reeleição caso sejam eleitos agora em 2022. Você comentou sobre os espólios do presidente Lula, aquilo que as pessoas trazem na lembrança dele de que fez. E do Bolsonaro agora também, a força que ele demonstra ter de manifestação popular por onde vai, como analisar? Isso, exatamente. O presidente Bolsonaro tem muitos admiradores, né? As pessoas que gostam e o admiram de graça, né? Talvez seja pelo jeito dele de ser e se comunicar com as pessoas. Para terminar aqui, o último, Emael, do Democracia Cristã. O Emael também é natural de Porto Alegre, é graduado em Filosofia e Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também já é um velho conhecido do brasileiro. Exatamente. Emael, Democracia Cristã. Eu até acreditei que o Democracia Cristã não iria lançar candidato, mas está até lançando alguns candidatos a governador. Aqui no Distrito Federal tem um candidato do Democracia Cristã e o Emael mais aí na resistência, mostrando seu programa de governo, ocupando o espaço de propaganda gratuito e se manifestando. Me parece que o Democracia Cristã hoje tem uns 4, 5 deputados. Você sabe que eu imagino que todo brasileiro acima de 25 anos conhece o jingle de campanha do Emael, né? Ei, Emael. Vamos lá. Bom, a gente já citou aqui, já mencionou aqui os 12 pretendentes. E agora eu quero falar com você, o Rócio, o que fará a grande diferença nessa eleição. Vamos falar de colégios eleitorais no Brasil. Nós temos os grandes colégios eleitorais que são São Paulo e Rio de Janeiro. E que eles realmente fazem a diferença, mas dizem que o estado que determina quem é eleito presidente é Minas Gerais. Como analisar a força
E aí eu vou mencionar também, e o Nordeste está aqui também nessa configuração aí dos grandes colégios eleitorais, né? Exatamente. Hoje a gente não pode caracterizar o voto simplesmente de uma forma geográfica. Tal estado ou tal região vai decidir somente pelo número de eleitores. Vai depender de como essas pessoas se sentem representadas. Tanto pelo candidato A, B ou C. E uma outra questão importante que a gente tem que analisar é sobre os candidatos a governadores. Se o candidato a governador vem à reeleição e aparentemente está do mesmo lado de um candidato a presidente, seja por ser do mesmo partido ou por ser de uma forma ideológica juntamente com ele, vai representar isso. Em Minas, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte apoia o Lula. Já o governador de Minas tem tendência a apoiar Bolsonaro. Então, a gente vai analisar se esses candidatos têm condição de levar mais gente com eles para que possa decidir. Eu fiz uma analogia entre Lula e Bolsonaro porque são os candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas. Demonstram ser os mais viáveis. Exatamente. E vai gerar uma polarização. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Os outros candidatos pleiteiam, mas não conseguem chegar perto do percentual de intenção de voto desses dois candidatos. Então, a minha análise é que as regiões que vão decidir serão de acordo com a performance dos seus governadores e dos prefeitos das maiores cidades. Agora, você acredita que isto acontecerá a partir de quando? Quando será o momento em que este voto pode mudar ou pode se consolidar? Olha, Ronaldo, a questão da política é algo bem assim volátil, né? Bem flexível. É como aquela nuvem que está no céu. É como aquela nuvem. Ela está lá e daqui a um minuto saiu. Soprou um ventinho e saiu. Foi exatamente. Para um lado para o outro. Assim é a política. Hoje o candidato A está em primeiro lugar. Mas amanhã, dentro de uma propaganda política, dentro de algo, de uma comoção nacional, descobre que esse candidato bateu na esposa, fez isso, fez aquilo, foi contrário às crenças e à cultura daquele país, esse candidato pode sair de 30%, 40%, 50% para 2%. Acontece também de muita gente, muito eleitor, realmente só se interessar pela política. Quando chega agora este momento, o que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento de fatos, o conhecimento de atos a respeito desses candidatos pretendentes aqui, esse conhecimento pode chegar até aquele eleitor, ou grande parte desse eleitor, somente agora porque imagino que por fatores diversos há muita gente que fica bem distante da política uma vida inteira. Mas quando chega o momento eleitoral, agora eu preciso me interessar, eu preciso conhecer, eu preciso ver melhor. Pode acontecer isso também, de agora nós entrarmos no período do conhecimento e isso ser determinante? Sim, isso pode acontecer. Você perguntava quando que a pessoa vai decidir o candidato. Muitos candidatos, principalmente a eleições proporcionais, aos candidatos do Legislativo, as pessoas se decidem já nos últimos dias das eleições, faltando 3, 4, 5 dias. E os candidatos ao Executivo, as pessoas começam a decidir faltando 10 dias para as eleições. Aí começa a procurar maiores informações. Com relação à questão política, foi aquela questão da participação política que eu comentei anteriormente. Se as pessoas se interessassem mais pela política, na Itália, Robert Putnam fez um estudo sobre democracia participativa e determinadas regiões que ele estudou, onde as pessoas participavam mais da vida política, a corrupção era menor e as políticas públicas chegavam mais rápido às pessoas que mais precisavam, tendo em vista essa participação, comparada a outras regiões que as pessoas não participavam. Então, se a pessoa participar mais, ela acaba ganhando com isso.
os índices de corrupção reduzem e as políticas públicas chegam mais rápido às pessoas que precisam. Vamos fazer um registro. É importante destacar que cada vez mais isso tem acontecido no Brasil, não é? O brasileiro tem se interessado mais por política, tem falado mais, tem debatido mais e, lamentavelmente, tem até brigado mais. Sim, obrigado. Isso aí, a questão da briga já é uma questão assim, mais ideológica. As pessoas estão debatendo mais porque elas começam a sentir no bolso, Ronaldo. Essa pandemia, ela mostrou para a gente o quão necessário é ter um governo responsável e que pode fazer mais pela população. Agora, a questão do bolso sempre aconteceu. Em todas as eleições, o brasileiro sempre sentiu no bolso. Sempre votou no bolso, né? Nas últimos 30 anos, o brasileiro sempre sofreu com o bolso. Sim, isso que você me falou me fez lembrar de uma situação. O brasileiro vota de acordo com o bolso. Se o candidato que vem à reeleição é conhecido por corrupto, não sei o quê, roubou isso, roubou milhões, as pessoas não querem saber. Se elas estiverem trabalhando, tendo dinheiro para comprar alimentação, se divertir tranquilo, elas acabam votando nesse candidato. Agora você é um sociólogo. Como é que você me explica isso? A pessoa abre mão, por exemplo, de um entendimento racional de uma verdade, de uma realidade, para um bem-estar pessoal. É porque as pessoas votam, Ronaldo, em troca de algo para si. Elas não votam no fulano A, B ou C simplesmente porque ele é bonito, porque ele tem um programa de governo. Se esse programa de governo atender uma necessidade dessa pessoa, ela vai votar nele por conta daquela necessidade. As pessoas votam pensando em si, pensando em algo em troca. Por isso que o Brasil é conhecido como o país que compra voto. Um camarada está ali e não tem nada para comer, despensa vazia, geladeira vazia, aí no dia da eleição o camarada volta. R$250 aqui, R$300 para você votar em fulano. Eu emendo aqui a pergunta. É por isso que é tão difícil mudar a cultura brasileira, melhorar o país? É porque o brasileiro não acredita no sentido de acreditar o quê? De apostar. Não aposta em projeto futuro, mas ele quer o bem-estar hoje, é isso? Não, tanto é, Ronaldo, que muitos candidatos aí... Eu já trabalhei com prefeitos, candidatos a prefeitos, que baixam programa de governo de outros candidatos para registrar a sua candidatura ali, mostrar que tem um programa de governo. As pessoas não ligam, não leem e nem querem saber programa de governo. Eu falo isso às pessoas em relação a um grande percentual. O percentual mínimo que se preocupa com o programa de governo realmente é mínimo. São pouquíssimas pessoas que vão querer saber, se informar sobre isso daí. As pessoas votam em troco de alguma coisa, seja em benefício próprio ou um benefício coletivo para determinado grupo. Em síntese, eu não vou generalizar, mas eu preciso quase que generalizar. O brasileiro vota com a barriga. Vota com a barriga, vota com a satisfação pessoal. A Justiça Eleitoral acabou com os comícios, que tinha aqueles showmícios que contratavam uma dupla sertaneja bacana, botava vários barris de chopp ali, espetinho, tal. Eu ia para esses comícios quando eu era menino. E era bom. Para ganhar comida, para ganhar bola, jogavam bola, davam camisetas, davam bonés. Eu chegava em casa vestido, bonito e alimentado. Exatamente. E levava um monte de panfleto, colava de tudo que era partido, de tudo que era candidato. Não queria nem saber se era oposição, se era o governo. Painel bonito, eu colava na frente da casa, enchia a frente da casa de cartazes de políticos. Então, é desse jeito. E assim é a política. E a Justiça Eleitoral acabou com isso para dar uma racionalizada nas eleições. Sim. E dar condições iguais aos candidatos. Sim. Um último item aqui desse nosso bloco que eu quero tratar com você. Agora, em agosto, também, a gente já vai começar a assistir aos debates eleitorais. Esses debates, eles estão cada vez mais despertando o interesse do brasileiro, não é? Sim. Eles se tornam também ali momentos-chave para a decisão do voto. Sim. E eles são, eu diria, são determinantes, né? São determinantes. A gente tem muitas eleições que foram decididas em um debate. A disputa Lula e Collor em 89 foi decidida no último debate que teve.
O Collor chegou com aquela pasta de que tinha um dossiê contra o Lula, não sei o que. Depois até as pessoas responsáveis pela televisão admitiram isso e tal. E muitos outros debates. Aqui no Distrito Federal, um debate bem caloroso que teve entre Cristóvão Buarque e Joaquim Roriz também foi decisivo. As eleições se decidiram nesse debate. Os históricos debates de São Paulo, dos candidatos Sim, ao governo e a prefeito de São Paulo. Exatamente. Humorísticos debates. Humorísticos debates. E, ao mesmo tempo, também, a gente vê ali ótimas performances de oratória. Sim, ótimas performances de oratória, exatamente. Desses candidatos aí, o que se caracteriza com melhor performance, o Ciro Gomes é um excelente orador, tem um programa. Eu ouvi no último. A gente via também na última eleição o Álvaro Dias, uma performance fabulosa. Muitos outros aí. Mas muito bem. Gente, olha, este bloco aqui, a conversa está muito agradável, ela precisa parar por enquanto e a gente volta já já tratando de uma porção de outros assuntos bastante interessantes sobre as eleições deste ano. Segura aí mais um pouquinho, a gente volta já. É o Além da Notícia em tempo de eleições e nos preparando e nos trazendo ao conhecimento agora como serão esses próximos 3 meses. Agosto, setembro, outubro, 3 meses. Eu estou aqui com o cientista político Rócio Barreto, que é sociólogo e que tem uma atuação política aqui no Distrito Federal de acompanhamento de todos os acontecimentos, bem atuante. E, Rócio Barreto, este ano, as eleições para deputados, sobretudo para deputados, elas ficaram diferentes. Diminuiu a quantidade possível para cada partido colocar ali o número de candidatos. Isto é, cada partido precisou indicar menos candidatos. Foi uma nova regra estabelecida, não é? Uhum. Com agora menos candidaturas por partido para candidatos a deputado federal ou estadual, há alguma tendência de quem pode levar mais vantagem? Os partidos qualificaram, escolheram melhor os nomes, visando eles elegerem seus nomes. O que pode mudar isso? Ronaldo, é o seguinte, antes o que a regra permitia era o seguinte, cada partido lançava 150% do número de vagas. Se o Estado tivesse 10 vagas para a Câmara Federal, o partido podia lançar 15 candidatos. Em alguns casos, em coligação, o partido poderia lançar 200%. Então, lançaria 20 candidatos. Hoje a regra mudou. Independente do número de cadeiras, cada partido ou federação lança o número de cadeiras mais um. Se são 10 vagas na Câmara Federal, lança 11 candidatos, o máximo. E para as assembleias legislativas, Câmara Distrital aqui no DF, é a mesma regra. O número de cadeiras mais um. Candidatos a deputado distrital, 25. Aqui são 24 cadeiras, mais um, 25. Câmara Federal são 8, mais um, 9. E assim a regra vale para todo o Brasil. Isso levou os partidos a escolherem melhor os nomes que propõem. Isso, exatamente. E com essa escolha dos partidos, os nomes escolhidos, eles tendem a... A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quem vai levar vantagem nisso? Quem sai a levar vantagem no seguinte sentido, de ter mais facilidade de ser eleito? Isso, os candidatos que já foram testados nas urnas vão levar vantagem porque já são conhecidos e em muitos fatores não foram eleitos devido ao quociente eleitoral daquela época, daquele momento. As pessoas que já são mais conhecidas, apresentadores de programas na TV, tipo Ronaldo, apresentadores de rádio e as pessoas que são mais vistas na mídia, que um dos pilares para que as pessoas sejam eleitas é ser conhecida, ser identificada, ser comparada e, consequentemente, ser votada. Então, quanto mais a pessoa for conhecida, seja pelo seu trabalho, seja pelo que ela pensa, pelo projeto que ela defende, pela causa que ela defende, quanto mais ela for conhecida e tiver maior visibilidade, mais chances ela tem.
Porque hoje a campanha política são 45 dias. Se ela não fizer uma pré-campanha bem estruturada, ela tem menos chance do que aquelas pessoas que já são conhecidas de forma natural. Tá aí. Então, quem já é conhecido vai levar vantagem. Vai levar vantagem, sem sombra de dúvidas. E embora você tenha aqui me mencionado honrosamente várias vezes, eu não sou candidato. Ô, Rócio, o fenômeno das abstenções, a gente tem acompanhado, não é só aqui no continente americano, não. Sim. A gente tem acompanhado na Europa, em todos os lugares. Exatamente. As pessoas... a última eleição do Chile, se eu não me engano, ou foi da Colômbia, mais gente não votou do que votou nos dois que estavam disputando o último turno. Exatamente, é desse jeito mesmo. As eleições em 2018 aqui no Brasil também foram assim. As pessoas que votaram em ninguém a gente pode entender como voto nulo, voto branco ou a própria abstenção. As pessoas que não foram votar. Esse número, esse percentual, daria mais condição de um candidato que não foi derrotado ter sido eleito, se as pessoas tivessem votado nele. Então, Ronaldo, é uma descrença tanto pela política e uma forma... Rapidamente, o fenômeno ocorrido agora na Colômbia é inacreditável. Sim. 43% não votaram. Isso quer dizer o quê? Se juntassem ali os dois candidatos, aliás, juntando os dois candidatos, não tiveram mais voto do que os que não votaram. Exatamente. Eu vejo esse fenômeno, Ronaldo, por uma insatisfação das pessoas com a coisa pública, com os gestores e com os representantes aos quais estão habilitados e disputando aquele cargo. As pessoas que não são simpáticas ao candidato A ou B são maiores do que as que são favoráveis a esses candidatos. Então, essa indignação, essa forma de pensar, essa reprovação aos candidatos e aos planos de governos estabelecidos por eles, não representam aquelas pessoas. As pessoas não se sentem identificadas com nenhuma dessas propostas e preferem deixar de votar. Muitas pessoas que eu tenho conversado falam para mim que se as eleições no Brasil for polarizada, não vai votar nem A e nem B. Tá aí. É um fenômeno e isso leva a uma reflexão muito grande. Ao mesmo tempo, apesar da obrigatoriedade do voto, a pessoa não se sente obrigada a escolher um nome e realmente é uma rejeição a algo que ela está extremamente descontente. Descontente, perfeito. Ronaldo, eu vejo o Brasil como uma das maiores democracias do mundo, porque em lugares onde o voto é facultativo, você precisa falar que você quer votar nas eleições com um tempo hábil. Não é simplesmente você dizer, vou votar, não vou votar, o colégio vai estar com o meu nome lá, se eu quiser votar mais tarde eu vou. Não. Ou você decide votar ou não votar e informa a Justiça Eleitoral anteriormente. Aqui no Brasil, você vai estar com seu nome inscrito lá no colégio que você sempre vota, prontinho para você votar. E caso você não queira votar, a multa que você tem é mínima e você pode restabelecer sua condição legal na Justiça Eleitoral até pela internet. Paga uma multa ali, acho de R$ 4, R$ 5 e tá pronto para votar novamente. Então, eu acredito que essa é uma das maiores democracias em relação ao voto. A pessoa pode ter esse comportamento, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, onde você tem o voto facultativo, mas para votar você tem que avisar que você quer votar com um tempo de antecedência. Rócio Barreto, a gente já tocou no assunto, independente de nomes aqui, eu volto a tocar nele. Por que não vingou no Brasil uma terceira via? E eu acho que agora não dá mais tempo de vingar. Não dá mais tempo. É porque é algo culturalmente. As pessoas também votam em favor das pesquisas eleitorais. A pessoa fala para mim, eu não vou perder meu voto, não vou votar no candidato. Ainda funciona assim? Ainda funciona. O voto útil no Brasil é muito usado. A pessoa pensa desse modelo, não vou votar.
E a terceira via não se vingou porque não houve um candidato com condições de mudar e fazer com que as pessoas aceitassem a sua proposta de governo e considerasse o seu nome como um representante legal para uma disputa nacional, como a gente está vendo aí. Você tocou num ponto aqui que eu vou tocar nele agora contigo também. Questão pesquisa. Muita gente acredita e vai por elas, como você bem disse. Sim. Mas há muita gente contestando hoje as pesquisas. Eu nunca vi tanta contestação, inclusive com histórico de últimas eleições, quando a gente analisa casos de eleições para o Senado da República em vários estados, quando a gente analisa reviravoltas em alguns estados e quando a gente analisa até números de campanhas presidenciais também de últimas eleições para cá. Mas, mesmo assim, as pesquisas continuam sendo um fator balizador ali para se entender o momento político. A pergunta que eu faço para você, talvez muita gente queira fazer, mas dá para acreditar mesmo em pesquisa com todas essas reviravoltas que sempre acontecem? Ronaldo, se eu disser que as pessoas têm razão, eu vou estar indo contra a todos os meus anos de estudo. Porque todo cientista, independente de qual área for, o instrumento de pesquisa dele, a ferramenta balizadora de todas as suas análises, vem através da pesquisa. É a pesquisa a peça fundamental. Acredito e tenho certeza que existem pesquisas mal feitas, mal intencionadas e pesquisas que podem ser manipuladas. Mas muitos institutos, eles até temem em mostrar um resultado que não é autêntico em determinado tempo. A pesquisa é como um mapa astral. O que é um mapa astral? Independente de misticismo, independente de religiosidade. O mapa astral é uma fotografia do céu naquele momento. O momento que você nasceu, tira uma fotografia e dali as pessoas começam a fazer analogia, a analisar aquela questão e aí entra o misticismo, entra as crenças de cada qual. A pesquisa eleitoral, pesquisa de satisfação, toda e qualquer pesquisa é uma fotografia daquele momento. Vamos colocar uma pesquisa presidencial. Hoje, o Lula está em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo, Ciro Gomes em terceiro. Amanhã, antes do resultado dessa pesquisa, o Lula aparece bêbado, discutindo com as pessoas, empurrando a mulher, brigando com a mulher. E isso é mostrado em cadeia nacional. Já despencou 5 pontos ali. Então, é algo momentâneo. Ela pode ter essas alterações. E você disse algo aqui no primeiro bloco também que eu fiquei pensando. Nos últimos 10 dias, as pessoas definem o voto. Então, pode ser que uma pesquisa agora, faltando 10 dias para a eleição, ela mude completamente. Mude. Ela pode mudar até após o último debate, na quinta-feira. 3 dias antes. A pessoa assistiu o debate, aí faz a pesquisa de boca de urna. Faz a pesquisa de boca de urna ali, já dá a diferença da pesquisa que foi feita na quarta-feira. Agora, rapidamente aqui, apenas para finalizar já esse assunto pesquisa. A gente tem acompanhado institutos que vêm dando em pesquisas uma diferença entre o candidato A e B que chega até a 20 pontos. Mas na mesma semana sai uma outra que dá uma diferença de 5. Tem algo equivocado desde que não tenha havido nenhum, e que pode entrar nos critérios que você falou aí agora. Nenhum fato interessante e algum fato novo e que incomodasse tanto as pessoas. Sim. Desde que não haja nenhum fator decisivo assim, aí tem que reestudar esse instituto para saber por que a diferença Aquilo tão que você grande. Falou, pode ter sido o método, pode ter sido... O método, exatamente, porque a gente vê uma mudança, uma margem de erro devido ao número de questionários apresentados. E desde que essa amostra seja feita no país onde representa, nos locais onde representa mesmo determinadas comunidades, determinadas questões a serem perguntadas. Eu tenho aqui um outro tema que este também, nos últimos tempos, se tornou alvo de debate entre os poderes no Brasil. Questão de fake news. O que se pode entender por fake news?
Foi criado um inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal, que é questionado por grande parte de membros do governo, apoiado por quem é oposição ao governo. Temos debates até mesmo nos meios de comunicação, o que é fake news, o que não é fake news, por que é fake news para um e para outro não é, quando é alguém que fala uma coisa é fake news, quando é outro não é. O que você me fala sobre isso? Porque o termo agora, esse termo ele parece que ele passou a existir agora somente. É o seguinte, a gente sabe aquela mentira contada várias vezes e contada por determinadas pessoas deixa de ser mentira e passa a ser verdade, independente do fato, independente do que aconteceu. Vamos, por exemplo, você confia muito em uma pessoa, aquela pessoa é uma referência para você. Ela vem e fala uma coisa que não existe para você. Ah, não, mas se é ela que está falando, eu penso desse jeito porque o que minha mãe falava, eu acreditava. Ela me falou uma coisa, eu falei, uai, mãe, mas isso, não. Ela falou, realmente. Eu falei, então, se é a senhora que está me falando, eu acredito. Então, a fake news funciona desse modelo. Após repetidas vezes e apesar da pessoa que está dando aquela informação. Agora eu te digo, que crise é esta que nós estamos vivendo? Que crise social é essa que nós estamos vivendo no Brasil? Porque para você detectar uma coisa, existem padrões, existem parâmetros, existem métodos, existem técnicas e métodos. Por que a gente não está hoje conseguindo chegar a isto definitivamente, né? Ronaldo, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Aí eu vejo a fonte. Eu vejo a fonte para saber se essa fonte tem critério suficiente para mim saber se aquela mensagem é informada. Há determinados veículos de informação que eu simplesmente descarto. Independente deles estarem falando a verdade, eu descarto. Agora, se vem a informação de fontes que eu considero serem legítimas e verdadeiras, eu começo a ver aquilo dali como uma certeza absoluta. Isso é na política. Acontece um fato agora. O veículo A, B ou C informa, eu acredito. Outros veículos informam, eu não acredito e nem desacredito. Agora, vamos chegar aqui a um consenso. Eu e você, desde quando éramos meninos, a gente vai aqui, fake news igual mentira. Sim. O mundo da política é cheio dele desde quando ele era menino, não é? E muito, Ronaldo, e muito. É a mesma questão daquele negócio. Não existe inimizades e nem oposição na política. A gente vê isso todos os dias. Hoje fulano é candidato, falando do outro candidato que é muito ruim. Amanhã está abraçando esse outro candidato como se fossem amigos de muito tempo, desde menino. Pois é. E aí você vai dizer, mas você falou aquilo naquela época, e agora? Não, é fake news. Aí é a questão pragmática. Sim. A política é pragmática. Naquele momento, era necessário eu falar isso. Hoje, de acordo com as circunstâncias, eu falo de outra forma. Uhum. É a questão Lula-Alckmin. Alckmin batia em Lula, Lula batia em Alckmin. Hoje eles estão numa mesma chapa. Presidente e vice-presidente. Porque hoje o necessário foi os dois estarem juntos. O que não quer dizer que o que eles falaram em outras eleições fossem mentiras, fossem fake news ou fossem verdades. O que é pior. O que é pior, né? Rócio Barreto, a gente já abordou aqui, mas eu quero continuar nesse tema, eu quero voltar a esse tema. Redes sociais e a diferença que artistas poderão fazer nestas eleições. Eu e você, a gente ontem à noite, parece que foi ontem à noite também que você viu, líamos o mesmo site de notícias e víamos um comparativo num mapa que foi feito. Sim. Mostrava dentro de um mapa artistas do lado A e artistas do lado B, que defendem seus candidatos, e a gente viu uma força muito parelha ali. Uhum. Esses influenciadores digitais, esses artistas, as redes sociais. A gente está entrando agora na era da força das redes sociais e talvez até entrando com mais força que rádio e que televisão. Isso. Não é? Isto será determinante? Como será determinante? O que você me diz?
Nem sempre o fato desses artistas, dessas pessoas famosas, terem um número expressivo em redes sociais, elas vão conseguir converter a sua admiração e o seu pedido de voto para todas as pessoas. E é possível que até mesmo essas pessoas com grande número de seguidores, milhões, elas conseguiriam até um efeito contrário, dependendo do discurso delas? Elas podem ter um efeito contrário e quando eu costumo, todo cliente que eu atendo, todos os clientes que eu falo, não vejam seguidores como eleitores. Seguidores são pessoas que o admiram por determinado fato da sua carreira, determinado momento, elas a admiram por determinado projeto. O que não quer dizer que, caso você seja candidato, todas essas pessoas vão votar em você. Por exemplo, Ronaldo, eu tenho nas minhas redes sociais 30 mil seguidores. Se eu fosse candidato a deputado distrital com esses 30 mil seguidores, eu seria eleito. Não é mesmo? Sim. 30 mil votos daria para me ser eleito. Mas essa conversão não será igualitária. Do mesmo modo que essas pessoas talvez não influenciem as pessoas de modo a votarem no candidato que elas defendem. Aí, muito bem. Agora, a gente sempre viu também essa presença de artistas em outros anos no rádio e na televisão defendendo seus candidatos. Exatamente. Não é algo extremamente novo. Não é novo. O novo agora são as redes sociais, né? Exatamente. É porque as pessoas admiram determinados artistas pelo seu ponto de vista, pelo seu ponto social e político, mas nem sempre a admiração é convertida no voto semelhante ao daquela pessoa. Sim. Vamos lá. Rócio Barreto, já na reta final aqui do nosso programa, quais serão os impactos da escolha para presidente da República e para o Congresso Nacional neste ano, nesta eleição agora, visando o futuro? Olha, Ronaldo, a gente tem que se preocupar bastante com a questão ambiental e com a questão da geração de emprego. Como você falou no início do programa, apesar do aumento populacional, o aumento de eleitores foi significativo e cada vez a gente tem que procurar melhores condições de vida, geração de emprego e de empreendedorismo. Porque as pessoas precisam empreender e precisam serem significativas ao ponto de conseguirem uma vida onde possam ser verdadeiros cidadãos. Quando eu falo verdadeiros cidadãos, é que as pessoas tenham dignidade para ter uma casa para morar, para ter um emprego e ter condições de ter uma alimentação saudável para ela e para toda a sua família. Isso já é um avanço imenso. Moradia, emprego e alimentação saudável. Uma última pergunta agora. O Brasil tem se destacado no cenário internacional devido à sua grande produção agropecuária. Sim. Cresceu o seu PIB, o Brasil está entre as 10 economias maiores do mundo. Ao mesmo tempo, manter isto e melhorar, observando agora aí estes critérios que você nos trouxe, serão também os desafios do próximo presidente, do próximo governo brasileiro? Sim, será um desafio grande manter a produção para exportação e que haja também produção para alimentação saudável de toda a população. O país é imenso, evitar o desperdício, inclusive na forma de carregar essa alimentação aos locais de despacho para outros países, sejam em ferrovias, navios, rodovias, evitar o desperdício e que a gente continue crescendo de uma forma natural e que não comprometa os recursos naturais para que a gente possa ter isso muitos e muitos e muitos e muitos anos à frente. Esse é um desafio maior. Crescimento com condições de manter o equilíbrio natural e o equilíbrio do meio ambiente.
Eu quero aproveitar também esse instante aqui e chamar o arcebispo de Brasília para uma palavra de reflexão sobre o momento político agora, sobre as eleições que se aproximam. A gente teve o prazer de poder ouvi-lo numa série especial aqui da TV Canção Nova e vamos ouvi-lo um trechinho também desta mesma participação dele aqui no Além da Notícia. A igreja, ela sempre valorizou a política. A igreja, ela tem em alta medida a política como bem comum e, claro, também a política partidária. Só que a política partidária, a igreja quer que os leigos a assumam. Os presbíteros, os bispos, eles se movem sempre de acordo com o evangelho e com os grandes princípios da doutrina social da igreja. Quando a gente tem conhecimento do rico patrimônio da doutrina social da igreja, quando a gente tem consciência dos grandes princípios que devem nortear e que norteiam a doutrina social da igreja, a gente começa a votar melhor, porque a gente começa a olhar as propostas dos candidatos, a gente começa a olhar o candidato, mas começa a olhar o candidato num todo, suas propostas, as ideologias que estão por detrás, né, no seu partido. A gente começa a ver as propostas que ele tem concretamente para a educação, para a saúde, para a economia, para a questão dos pobres, dos excluídos, para a ecologia. A gente começa a olhar as propostas do candidato como um todo, né? E a gente começa a votar então com consciência, porque a gente tem diante de nós uma consciência bem formada segundo os grandes princípios da doutrina social da igreja, que são princípios que dignificam a vida da sociedade, que dignificam a vida humana. Então, a igreja tem muito a ver com a política, a igreja tem muito a ver com a boa política, a igreja quer promover a boa política, a igreja quer que os políticos verdadeiramente sejam homens que ajudem a construir uma sociedade à altura de Deus e da grandeza da dignidade humana. Quero te agradecer, Rócio Barreto, por essa participação aqui no programa. Desejo que esse período, assim como a gente começou aqui no programa desejando, seja um período agora de imenso conhecimento que a gente vai ter do processo político e de bom humor também. Não, né? perfeito. Que a gente viva bem esse período, né? Exatamente, Ronaldo. Apesar das divergências ideológicas, políticas, a gente não pode perder o bom humor e partir para coisas maiores. Discussões, brigas, agressões. Somos irmãos e precisamos manter esse equilíbrio independente da posição política de cada um. Um simpatiza pelo candidato A, outro pelo B, outro pelo C, mas dentro de uma mesma comunidade. O que a gente tem que esperar é uma melhora para todo mundo. Eu agradeço poder participar desse programa, agradeço a você, agradeço a toda a produção da Canção Nova e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente e para mim é importante a participação nesse tipo de debate, porque ajuda uma pessoa a se decidir melhor, a conhecer um pouco mais do processo eleitoral e estou à disposição sempre que puder. E voltará antes das eleições ainda. Nós vamos ter outros momentos importantes aqui também para analisar o momento que agora se aproxima tão fortemente. Obrigado, Rócio. Será um prazer. A você que esteve conosco, o nosso muito obrigado também. Tenho certeza que esse programa pôde contribuir para uma melhor reflexão. Desejo a todos uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.